O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. São Pio de Pietrelcina, esta lâmpada que Deus colocou no século XX para iluminar os sacerdotes. Certa vez perguntaram para o Padre Pio: cada santo veio nesse mundo com uma missão. Qual que é a tua missão, Padre? O Padre Pio olhou para a pessoa de forma profunda, compenetrou a alma e disse: eu vim para os padres. Todo padre é como o Padre Pio. Todo padre legitimamente ordenado, ele carrega em si os estigmas de Jesus, invisíveis, mas estão nas mãos, nos pés e no coração. Os padres legitimamente ordenados também são coroados de espinhos, como o Padre Pio, e carrega nos ombros feridas, incompreensões e pesos. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, em Francesco Forgione, nesse menino, nessa criança da região de Foggia, na Itália, que nasceu em 1887, finalzinho do século XIX, Padre Pio, Deus quis que os mistérios, os santos mistérios, pudessem estourar a sua humanidade e ficar visível para nós. E o Evangelho está dizendo isso. Lucas 8,17: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Foi claramente manifestada para o mundo o esplendor do amor do coração de Jesus, do sacerdócio de Cristo na vida do Padre Pio. Ele confessou milhões de pessoas, milhões, milagres estrondosos. Um menino que já via, desde criança, já via Nossa Senhora, via, conversava com Nossa Senhora, via, conversava com o anjo da guarda, via, conversava com o Sagrado Coração de Jesus, tinha dom de profecia. Jesus revelou para ele até o período que aconteceria a grande tribulação, que precederia o triunfo do coração imaculado de Maria e o próprio triunfo do coração imaculado de Maria. Padre Pio é um esplendor de humildade, um homem que foi pisado, e no próprio missal, pela primeira vez, estamos celebrando. O ano passado estava entrando em vigor, e agora esse ano estamos celebrando com o missal novo
a memória de Santo Padre Pio, Padre Pio da Pietrelcina. E o missal coloca para nós que ele viveu os mistérios da paixão de Jesus. Padre Pio na missa sofria mais, na missa sangrava mais. Chegava a rezar, tinha vezes que ele chegava a rezar 100 terços por dia. Um dia uma senhora perguntou: padre, como que o senhor consegue rezar tantos terços? Padre Pio sorriu e disse para ela: minha filha, como que você consegue não rezá-los? Como que você consegue não rezá-los? Ele rezava 5 rosários, rosário com 3 terços, né? Gozosos, dolorosos e gloriosos. Ele rezava 5 rosários por dia, ou seja, são 15 terços. Cada rosário ele rezava em reparação a uma chaga de Jesus. Um rosário inteiro pela chaga da mão direita, um rosário inteiro pela chaga da mão esquerda, um rosário inteiro pela chaga do pé esquerdo, um rosário inteiro pela chaga do pé direito, uma chaga para o Sagrado Coração de Jesus. Um rosário para a chaga do Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio era um homem do confessionário, ficava 12, 15 horas no confessionário, e de cada 10 pessoas que ia confessar com ele, 4 ou 3 ou 4 ele mandava embora, porque a pessoa não estava arrependida. A pessoa ia lá para fazer, entre aspas, gracinha, né, com o padre, e principalmente pisar o sangue de Jesus Cristo. Porque tem gente que vai confessar, mas sabe certamente, vai confessar, mas não quer sair do pecado, não quer sair. Vai confessar ali, virar na esquina, voltar a pecar. Vai confessar, vai ali, vai voltar para o mesmo relacionamento pecaminoso, o mesmo esquema de corrupção, o mesmo lugar de quedas. Então o Padre Pio não ficava administrando o sangue de Cristo à toa, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras, e na carta aos Hebreus diz assim: ai daquele que calca os pés o preciosíssimo sangue de Cristo. Padre Pio era um verdadeiro ministro do confessionário, e sabia dizer não, e era enérgico e muito firme, mas pagava o preço pelas almas no seu próprio corpo. Apanhava do demônio, né? O mosteiro que ele vivia, perto do Monte Gargano, pertinho de onde São Miguel Arcanjo apareceu. Um dia, o próprio Satanás batendo no Padre Pio na cela dele, está no filme, né? Quem não viu aquele primeiro filme do Padre Pio, deveria ver, tem gente que não viu ainda. É um filme ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Na minha opinião, é o melhor filme católico de todos. O jeito da filmagem, os atores, a trilha sonora, o filme ficou muito sóbrio, mas ficou místico, profundo, à altura de Santo Padre Pio. E lá no filme, os frades acordavam de madrugada, ouvindo o Padre Pio gritar na sua cela, estava apanhando do demônio, apanhando, literalmente, sangrava. O Padre Pio chegava a derramar sangue, por conta das inúmeras bofetadas que ele recebia, jogava contra a parede, arrastava no chão, jogava objetos nele. Olha a raiva, olha a sanha do demônio contra um sacerdote. O demônio odeia os sacerdotes, ele abomina os sacerdotes, ele quer acabar com os sacerdotes. E o Padre Pio lutava com a oração, lutava com a mortificação e a penitência, e o diabo jogou ele na parede e disse: seu frade, tu tens me dado mais trabalho do que São Miguel Arcanjo. Sabe o que é isso? Porque São Miguel Arcanjo não celebra a Santa Missa, São Miguel Arcanjo não atende confissão, São Miguel Arcanjo não celebra os sacramentos. E o Padre Pio e todo sacerdote, sendo padre, e se realmente vive o seu sacerdócio, coloca o seu sacerdócio à disposição de Deus, da divina providência. Esse padre vai dar muito trabalho para o mal. Então, celebrar o Santo Padre Pio de Pietrelcina
é celebrar a grandeza, a excelência do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve brilhar na sua igreja, porque não existe salvação fora da Igreja Católica. Todas as religiões não salvam, não salvam. O que salva é o catolicismo, que salva é a misericórdia de Deus naquilo que é ordinário, naquilo que foi revelado para nós. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não for batizado, não será salvo. E o Padre Pio sempre, ele lutava, ele dava a sua vida no confessionário, ele dava a sua vida nas suas penitências, nos seus sofrimentos, porque ele sabe que toda alma humana, inclusive a dele, corre um risco sim de ir para o inferno. Nós corremos o risco de ir para o inferno, isso é sério, e tem gente que acha que pode viver do jeito que quiser, porque não corre o risco de ir para o inferno. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, misericórdia. Enquanto eu estava adorando Jesus aqui, me vinha forte no coração, o Senhor colocava muito forte no meu coração, o inferno é por toda a eternidade, o inferno, as pessoas jamais me verão, nunca mais me verão. Meu Deus, eu comecei a chorar aqui agora, antes aqui eu comecei a chorar, pensando no que é o inferno, pensando naqueles que estão lá no inferno, nunca mais verão Jesus, nunca mais verão a luz desse mundo, nunca mais receberão as coisas belas, serão atormentados eternamente. Meu Deus do céu, o que é isso? E os padres que têm que ajudar as pessoas para não ir para o inferno, fica brincando e fazendo piada com o inferno. Ele chorava, Padre Pio chorava copiosas lágrimas, e perguntaram: mas por que o senhor chora tanto? Chorava de soluçar. Isso no final da década de 60, ele disse assim: eu temo, meus filhos, que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Estava falando de nós. As pessoas fazem piada com o inferno dentro da Igreja Católica. Gente ordenado faz piada, brinca com o inferno, nega o inferno. E muito mais, nega os santos mistérios, os sagrados mistérios, já não vivem com alegria os sagrados mistérios, pisam nos sagrados mistérios. Esta é a crise da igreja, esse é o terceiro segredo de Fátima, esta apostasia. Aqueles que estão à frente, aqueles que estão diante da casa do Senhor, que foram ungidos, escolhidos, ordenados para salvar as almas. Um dia um jovem veio de tão longe para confessar com o padre, e cheio de pessoas, milhares de pessoas na fila, milhares, durante semanas, e o menino não conseguiu confessar com o Padre Pio, e tinha que ir embora para o seu país. E a hora que ele estava saindo, o Padre Pio andando na igreja, atravessando da sacristia, ele: padre, eu vim de tão longe, não consegui confessar com o senhor, dá-me uma palavra para eu levar para o meu coração, na minha vida. Padre Pio olhou fulminante para o menino, para o jovem, e disse: salva a tua alma. E a gente brinca, a gente acha que já está tudo no céu, a gente nem medita o purgatório, quanto que o Padre Pio era cioso no purgatório. Um dia uma mulher foi confessar com ele, e aí absolveu. Depois ele disse para a senhora: eu tenho dó do teu braço no purgatório. Meu braço, padre? O que tem meu braço? É porque você não usa manga, você fica com as axilas de fora, fica com os braços de fora. Eu tenho dó do teu braço no purgatório. Isso não era opinião dele, gente, não era opinião dele, era Cristo que falava através dele. Era mística, era a presença de Jesus. Jesus antecipava o juízo particular de cada alma em cada confissão com esse homem. E ele foi dado para nós padres, foi dado para a igreja não brincar com as almas. Tudo que existe na igreja católica é para a salvação das almas e glória de Deus. Se isso não estiver acontecendo, está tudo errado, está emergido numa crise de identidade, uma crise espiritual. E o Padre Pio era um arauto de Nossa Senhora,
como ele era um arauto da mensagem de Fátima. Padre Pio amava Nossa Senhora de Fátima. Padre Pio profetizou para um grupo de pessoas que veio da Iugoslávia, na época antiga Iugoslávia, um grupo de eslavos que foi visitá-lo. Isso foi também no final da década de 60. Padre Pio falou: dentro em poucos anos, dentro de uma década e mais um pouquinho, a Virgem começará a aparecer nas vossas terras. Ela aparecerá para triunfar. Pode estudar, porque graças a Deus, com efeito, Lucas 8,17, com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo. Quantos segredos na vida dos santos, quanta mística, quanta intimidade, que só eles viveram com Deus, mas por misericórdia de nós, Deus permite que venha à tona com documentos e testemunhos. Para aqueles que dizem que a igreja acabou, depois do Vaticano II, agora já não existe igreja mais, já não existe Papa mais, o último Papa foi Pio XII, o Padre Pio profetizou o papado, o pontificado de São João Paulo II. Será que você tem mais santidade que o Padre Pio? Será que você tem mais intimidade com o Espírito Santo que o Padre Pio? Será que você tem mais discernimento nas palavras e nos ensinamentos do que o Santo Padre Pio? E ele profetizou o sacerdócio, o papado, o pontificado de João Paulo II. No filme Carol, o homem que se tornou Papa, tem esse episódio belíssimo. E no filme do Padre Pio também tem esse episódio belíssimo, porque é fato histórico. Karol Wojtyła, o padre Karol Wojtyła, foi até a Itália rezar. Foi lá em São Giovanni Rotondo rezar com o Padre Pio para a cura de uma pessoa que estava com câncer. Uma pessoa muito querida do coração do Papa João Paulo II, na época ainda padre jovem. Eles rezaram juntos e depois o Padre Pio disse: tu serás Papa, mostrando que a igreja continua, a história da igreja continua, não acabou com Pio XII não acabou com o Concílio Vaticano II não. Cuidado com essas maluquices que estão ensinando por aí. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Peçamos a Deus a graça da fé católica, da fé que se transforma em obras, porque o homem sensível com a dor do próximo, hein? Sem nenhum centavo no bolso, somente com seus rosários, os seus sofrimentos e orações, Padre Pio construiu o maior hospital da Europa, a Casa do Alívio do Sofrimento, porque era um momento de guerra, e quando acabaram as guerras, as pessoas estavam destruídas, e os pobres não tinham quem cuidava deles, e bons médicos convertidos pelo Padre Pio, Quantos maçons que o Padre Pio converteu? Não foi nenhum nem dois. Quantos maçons foram convertidos pelo Padre Pio? E esses homens convertidos deixavam de viver ilusões e começavam a ajudar o Padre Pio, as suas obras, e se tornavam verdadeiramente católicos com as suas famílias. É assim, meus irmãos, é assim que Deus exalta os seus pequenos, seus escolhidos. Um menino pobre, um menino campesino, que não tinha nem o que comer direito com a sua família, Ele fez o homem mais importante do século XX. Padre Pio é o padre mais importante, o santo mais importante dos nossos tempos. Padre Pio só está atrás, parece que Santo Antônio, em relatos de milagres. E olha que Santo Antônio é quase 1000 anos antes do Padre Pio, hein? São milagres e mais milagres. E ele dizia: ficarei na porta do céu até que entre o último dos meus filhos. E não são eles que me escolhem, sou eu que os escolho. O Padre Pio nos escolhe para sofrer.
nos escolhe para sermos configurados com Jesus Cristo. O Padre Pio nos escolhe para prolongar o seu sacerdócio em nós, principalmente naqueles que são seus fiéis devotos e são sacerdotes, pedindo por todos os padres, pela grandeza que é todo sacerdote, porque o padre celebra a missa, e sem a missa não tem Jesus Cristo, e sem Jesus Cristo não tem salvação, e sem salvação não tem a igreja, aí sem a igreja não tem salvação. As coisas estão todas ligadas. O Pai envia o Filho envia a igreja ordena os sacerdotes deixam presente Jesus na terra, as almas são atraídas pela misericórdia, as almas são atraídas na confissão. Fora desse filão, fora desse eixo, desta revelação, não existe salvação, nos ensina a Sagrada Escritura, os padres, os concílios, os doutores e o bom senso. Que Deus tenha misericórdia de nós, filhos do século 20 e 21, século de um abandono, de uma apostasia, de um desespero. Padre Pio sempre exortava a confiança. Termino, ele dizia: o passado está na misericórdia de Deus, o presente no seu amor, o futuro na sua providência. O passado está na misericórdia de Deus, o presente, o aqui, agora, no seu amor, e o futuro na sua providência. Confia em Deus, porque uma religião sem confiança, uma fé sem confiança, meu Deus do céu. Jesus também já tinha dito para Santa Faustina, né? Que os pecados que a gente comete ferem o seu coração, mas a desconfiança, não, os pecados ferem o seu corpo, a desconfiança fere o seu coração. O que mais fere o coração de Jesus, ele mesmo disse no diário de Santa Faustina, não são tantos os nossos pecados, mas a desconfiança que nós temos da sua misericórdia. É preciso ter ordem na vida. Como que o Padre Pio acordava cedo, rezava o rosário, rezava a liturgia das horas. É um sacrifício contínuo, é sangue derramado pelas almas, sangue que vertia das suas mãos, dos seus pés, do seu lado. A missa do Padre Pio tinha 3 horas, mas não era por causa da pregação, não. Ele não pregava muito, não. Ele não precisava falar muitas palavras, são poucas palavras, pouquíssimas palavras. A vida dele, os gestos dele, o sofrimento dele fazia com que as pessoas tocassem Jesus na missa, tocassem o Calvário, o silêncio, a mística, a obediência, o sacrifício. As pessoas viam Jesus Cristo no Padre Pio e iam lá para isso. E ele mesmo dizia: se as pessoas soubessem o que é uma Santa Missa, precisaria chamar os exércitos para conter a multidão. Mas os demônios não querem que vocês venham à missa, não querem. Por isso ele combate as pessoas para não ir na missa, porque quando a gente vem na missa, destrói o império do diabo. O império do diabo é destruído na nossa vida, ele foge. E o Padre Pio, que via o diabo desde criança, um dia ele viu Lúcifer. Parecia um poste, parecia uma torre, um bicho preto, grande, de asas. Ele via desde criança, e Deus mostrou para ele que a luta dele inteira ia ser contra esse ser nefasto, e assim foi, e continua sendo. E para que o mundo creia nesse gigantesco milagre de amor, Deus deu mais uma graça. Quando foi fazer a exumação do corpo, estava lá o corpo intacto, depois de quase 50 anos, o corpo intacto, incorrupto, está lá até hoje no mosteiro, para quem quiser ver. Esta é a Igreja Católica, isto é o catolicismo, este é o sacerdócio de Jesus.
Agora toda essa ruína que vocês veem ao redor, provocada por nós, meia culpa, minha máxima culpa, toda essa ruína, toda essa inflamação, essa casca de ferida, não confunda isso com a igreja de Jesus Cristo. Fique com a essência, fique com a comunhão dos santos, porque o que é a igreja de verdade? É a igreja triunfante, é a igreja que não conhece o pecado, a igreja que já foi purificada. Aqui na terra nós estamos vivendo uma luta, e no purgatório estão milhares, milhões de almas precisando da nossa oração. Socorramos as almas do purgatório, repetia sempre o Padre Pio, socorramos as almas do purgatório com as nossas orações. Amemos Jesus, amemos a missa. Dá-me, Senhor, o vosso amor, a vossa graça, a vossa obediência, a perseverança final. Ele sempre rezava, o amor, Senhor, a obediência, a perseverança final. Tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que impede a santidade. Confiança no sofrimento, confiança no abandono, confiança nas lutas, confiança nas verdades eternas, confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.